Questão número 11. Suponha que f e g sejam funções contínuas tal que g de 2 igual a 6 e limite quando x tende a 2 de 3f de x mais f de x vezes g de x igual a 36. Aí encontre f de 2. Tá, pessoal? A questão não é difícil, essa questão aqui é bem tranquila. Mas o objetivo dessas questões iniciais é você assimilar bem essa definição aí de função contínua. Por isso eu vou fazer aqui bem devagarzinho, fazendo todos os detalhes para você entender bem esse negócio. Então o que o problema está dizendo para a gente? Que f e g são funções contínuas, g de 2 é igual a 6, limite quando x tende a 2 de 3f de x mais f de x vezes g de x é igual a 36, está pedindo para a gente calcular o f de 2. Muito bem. Vamos trabalhar com essa informação aqui. Ó. Limite, quando x tende a 2, de 3f de x mais f de x vezes g de x, isso tem que ser igual a 36. Muito bem. Bom, como f e g são contínuas, significa que o limite de f de x quando x tende a 2 existe e o limite de g de x quando x tende a 2 também existe. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 e o limite de g de x quando x tende a 2 existem, significa que o limite aqui do produto vai existir e o limite dessa soma aqui também vai existir e de 3f de x vai existir. Tá? Então, o que eu quero te chamar a sua atenção é que você pode aplicar as propriedades dos limites aqui sem problema nenhum. Aplicando as propriedades do limite, você vai obter 3 limite de f de x quando x tende a 2 mais limite de f de x quando x tende a 2 vezes limite de g de x quando x tende a 2, isso é igual a 36. Então, por que eu pude aplicar aqui as propriedades dos limites? Porque f e g são contínuas, significa que os limites existem. Então, o limite de f quando x tende a 2 existe, o de g quando x tende a 2 existe, logo o limite do produto existe, e esse limite aqui de 3f de x também existe. Logo, eu posso aplicar as propriedades do limite. Foi o que eu fiz até agora. Vamos lá. O que mais está embutido aqui na definição de continuidade? Dizer que f e g são contínuas em x igual a 2, por exemplo, significa que o limite de f de x quando x tende a 2 é o f de 2. E o limite de g de x quando x tende a 2 é o g de 2. Então esse aqui, ó, limite de f de x quando x tende a 2, o que é isso? É o f de 2. Aqui você coloca 3 vezes f de 2, mais limite de f de x quando x tende a 2, novamente você vai colocar o f de 2, vezes limite de g de x quando x tende a 2, isso é o g de 2, isso tem que ser igual a 36. Então aqui vai ficar 3f de 2 mais f de 2 vezes o g de 2. Ó, o g de 2 é 6. 6, isso tem que ser igual a 36. O que a gente vai ter aqui? Ó? 3f de 2 mais 6f de 2, isso vai dar 9 vezes f de 2. 9 vezes f de 2 é igual a 36. Qual o valor de f de 2, então? Vai ser 36 dividido por 9, isso dá 4. Acabou. O f de 2 igual a 4. Questão de 12 a 14. Use a definição de continuidade e propriedade de limites para demonstrar que a função é contínua em um dado número A. Então aqui no item 12, provar, usando a definição de continuidade e as propriedades dos limites, que essa função é contínua aqui no ponto A igual a 4. O que eu tenho que mostrar? Que o limite de f de x quando x tende a 4 é exatamente igual ao f de 4. É isso que eu devo mostrar. Então vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. Limite de f de x quando x tende a 4 é a mesma coisa que limite quando x tende a 4, agora quem é o f de x? Está aqui, ó, x ao quadrado mais raiz quadrada de 7 menos x. Bom, um pouco mais. Agora eu vou usar as propriedades dos limites. Limite da soma é a soma dos limites. Então aqui eu posso escrever assim, ó, isso é limite de x ao quadrado quando x tende a 4,
mais limite de raiz quadrada de 7 menos x, quando x tende a 4. Estou usando propriedade dos limites. Limite da soma é a soma dos limites. Pouco mais, fazendo bem devagarzinho, com todos os detalhes para você entender. Aqui a gente tem uma raiz, o limite da raiz é a raiz do limite, então aqui você vai escrever limite de x ao quadrado quando x tende a 4, mais a raiz quadrada do limite quando x tende a 4 de 7 menos x, que eu também já vou aplicar a propriedade do limite, que é limite da diferença e a diferença dos limites. Limite quando x tende a 4 de 7 menos limite quando x tende a 4. Ó, pronto. Agora eu vou usar para esse limite aqui, o que a gente pode usar? A seguinte propriedade, ó, limite de x elevado a n quando x tende a A, isso é A elevado a n. Eu vou usar essa propriedade aqui. Ó. Então, limite de x ao quadrado quando x tende a 4, o que vai ser isso? Vai ser 4 ao quadrado. O A aqui é o 4. Então, aqui a gente tem 4 ao quadrado. Mais raiz quadrada de quem? Ó, a raiz quadrada de quem? Limite da constante é a própria constante, 7. Menos limite de x quando x tende a 4, novamente você usa essa propriedade, agora com n igual a 1, né? Aí fica limite de x quando x tende a 4, vai dar o próprio 4, então menos 4. Pronto, agora você observa o que você obteve, olha só o que você obteve. É 4 ao quadrado mais raiz quadrada de 7 menos 4. O que é isso? É exatamente o f de 4, concorda comigo? Como é que você deve calcular o f de 4? Vira aqui na função onde tem x, coloca 4. Aí você vai obter 4 ao quadrado mais raiz quadrada de 7 menos 4. Isso aqui, então, é o f de 4. O que a gente acabou de mostrar, então? A gente acabou de mostrar que essa função é contínua em x igual a 4. Acabou. Por que é contínua? Porque o limite de f de x quando x tende a 4 é exatamente igual ao f de 4. Questão 13, mesma coisa, mostrar que essa função é contínua em a igual a menos 1. Então, o que eu devo fazer? Calcular, mostrar que o limite de f de x quando x tende a menos 1 é exatamente igual a f de menos 1. Isso que a gente tem que mostrar. Então, tá, vamos calcular esse limite. Limite de f de x quando x tende a menos 1 é a mesma coisa que limite quando x tende a menos 1 de f de x, que é esse aqui, ó, x mais 2x ao cubo ainda elevado a 4. Agora eu vou pensar nas propriedades dos limites. Tem uma propriedade do limite que diz o seguinte, ó, limite de f de x elevado a n, quando x tende a A, isso é a mesma coisa que limite de f de x quando x tende a A, isso tudo elevado a n. Limite de uma potência, assim, de uma função potência, é a potência do limite dessa função. Essa é a propriedade que a gente vai usar. Então, isso aqui vai ficar o quê? Isso é a mesma coisa que, ó, limite, quando x tende a menos 1, de quem? De x mais 2x ao cubo, isso tudo ainda elevado a 4. Pronto, estou usando essa propriedade, ó. Limite de uma potência é a potência dos limites. Está aqui, ó. Tá? Fazendo bem devagarzinho para você entender todos os detalhes. O que mais? Aqui dentro agora a gente observa que a gente tem uma soma. O limite da soma é a soma dos limites. Então vamos continuar aqui com o colchete. E aqui a gente vai obter limite de x quando x tende a menos 1, mais limite de 2x ao cubo. Só que esse 2 é uma constante. Então, a constante a gente pode colocar para fora do limite, né? Então, mais 2 vezes o limite de x ao cubo quando x tende a menos 1. Ó, isso tudo elevado à quarta potência. Bom, o que mais? Agora a gente usa a propriedade do limite, que é essa aqui, ó, limite de x elevado a n quando x tende a A, isso é A elevado a n. Então, aqui nesse primeiro limite, o limite de x quando x tende a menos 1, você vai usar essa propriedade aqui considerando n igual a 1, né? Considera n igual a 1. Então, vai dar o quê? Vai dar o a. E o a aqui é o menos 1. Opa, então, esse primeiro limite é menos 1. Vamos tampar nesse menos 1.
mais 2 vezes quem? Ó, limite de x ao cubo quando x tende a menos 1. Novamente, essa propriedade. Limite de x elevado a n quando x tende a é a elevado a n. Tá? E o a aqui é o menos 1 e o n é o 3. Então, isso vai dar menos 1 elevado a 3. Elevado a 3, fechou parênteses, ainda elevado a 4. Vamos observar o resultado? Olha o que você tem aqui no resultado. Você tem menos 1 mais 2 vezes menos 1 ao cubo ainda elevado a 4. Esse é exatamente o valor de f quando você substitui o a por menos 1, ou seja, isso aqui é exatamente o f de menos 1. Tá? Então, isso aqui é igual a f de menos 1. E, portanto, a gente concluiu que realmente essa função é contínua em x igual a menos 1. Por quê? Porque o limite de f de x quando x tende a menos 1 é exatamente igual ao f de menos 1. Tá? Novamente, o 14, mesma linha de raciocínio, mostrar que essa função h ela é contínua em a igual a 1. O que eu tenho que fazer? Mostrar que o limite de h de t, quando t tende a 1, é exatamente igual ao h de 1. Então tá. Então vamos fazer essa conta aqui. O limite de h de t quando t tende a 1 é limite quando t tende a 1 de um h de t, que é essa função aqui, ó, 2t menos 3t ao quadrado sobre 1 mais t ao cubo. Observe agora que o limite do denominador de 1 mais t ao cubo, quando t tende a 1, é diferente de zero. Então, o limite aqui do denominador é diferente de zero, e aí eu posso pensar na propriedade do quociente, né? Limite do quociente é o quociente dos limites. Por que isso? Por que eu posso pensar? Porque o limite aqui do denominador é diferente de zero quando t tende a 1. E aí você pode escrever assim, ó, isso é igual a limite quando t tende a 1 de quem? De 2t menos 3t ao quadrado sobre o limite quando t tende a 1 de 1 mais t ao cubo. Tá? Então, apliquei a propriedade do quociente. O que mais dá para eu fazer? Aqui a gente tem uma diferença, né? E aqui é uma soma. Limite da soma e diferença é a soma e diferença dos limites. Então, isso vai ser igual... Ó, vou dar ainda o traço principal aqui. Aqui vai ficar limite de 2t quando t tende a 1, só que esse 2 é uma constante, ele já vem para fora do limite. Isso vai ser 2 vezes o limite de t quando t tende a 1, menos 3 vezes limite de t ao quadrado quando t tende a 1, isso tudo sobre quem? Limite quando t tende a 1, aqui vai ficar 1, né? Mais limite quando t tende a 1 de t ao cubo, Tá? É claro que uma questão como essa você poderia estar pulando, né, algumas passagens, né? Mas seria interessante a gente fazer bem devagarzinho para o seu professor, né, enxergar que realmente você está usando todas as propriedades do limite pausadamente, que você sabe o que está fazendo, né, aplicando as propriedades dos limites. Que mais? Que mais? Agora, tá, vamos passar aqui para cima. Isso vai ser igual a quê? Igual a quê? Agora a gente vai usar a seguinte propriedade, limite de t elevado a n quando t tende a A é igual a elevado a n. Essa é a propriedade que a gente vai usar. Então, o que a gente vai obter aqui? Ó? Limite de t quando t tende a 1 é essa propriedade com n igual a 1, né? Isso vai dar o quê? Vai dar o próprio a, que é 1. Então, isso aqui é 2 vezes 1. Aqui, menos 3 vezes limite de t ao quadrado quando t tende a 1. Novamente, essa propriedade. Isso vai dar o quê? 1 ao quadrado sobre... Aqui, limite de uma constante, né? É a própria constante, 1, mais limite de t ao cubo quando t tende a 1. De novo, essa propriedade vai dar o quê? Vai dar 1 ao cubo. 1 ao cubo. Agora, olha só o que a gente obteve. Olha o que a gente obteve. 2 vezes 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado sobre 1 mais 1 ao cubo. Exatamente o valor dessa função h quando você substitui o a por 1. O a por 1, não é verdade? 2 vezes 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado.
Aqui 1 mais 1 ao cubo. O que é isso, então? É o h de 1. Então, isso aqui é igual ao h de 1 e está demonstrado o problema. Realmente, a função h ela é contínua em a igual a 1. Por quê? Porque o limite de h de t, quando t tende a 1, é exatamente igual ao h de 1.